Dois, três. Bom dia, gente. Aqui professor Alves, mais uma vez, para a gente continuar aquele trabalho que a gente iniciou ontem, que foi depositado lá no Classroom e também lá no WhatsApp, sobre as questões relacionadas com o classicismo e a lírica camoniana, né? Que é para a gente poder estudar essas questões e quando for segunda-feira, 8h40, lá no Meet, nosso encontro, a gente fazer a nossa competiçãozinha, nossa atividade avaliativa. Então, logo, vamos ver essas questões de hoje, vou convidar os colegas que não acessaram a aula ontem, que não estiveram presentes, para a gente dar sequência a esse trabalho, tá certo? Tá bom? Então, vamos responder hoje as duas primeiras questões da nossa atividade. Primeira questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz o seguinte: qual a maior preocupação de Camões em Os Lusíadas? Lembrando que Os Lusíadas é aquele poema épico de Camões, o mais famoso da língua portuguesa, que fala sobre a formação, sobre as glórias, digamos assim, as glórias do povo português, tá? E é um poema épico cheio de elementos, digamos assim, tanto mitológicos, né, como elementos cristãos também, tá certo? Então nós temos o seguinte: qual é a preocupação de Camões? Quando Camões escreve Os Lusíadas, qual é a preocupação dele? É com o gigante Adamastor. O gigante Adamastor é um mito, né? Um mito inserido, um mito antigo já, que é inserido nos Lusíadas por Camões, né? Um monstro de pedra que vai tentar obstacular, que vai tentar impedir o avanço das naus lusitanas ao seu destino, que são as Índias, né? E aí o gigante Adamastor vai parar os barcos, vai conversar com Vasco da Gama, que é o então líder da frota, e vai contar suas angústias e tudo, e em seguida vai embora e eles podem seguir o seu caminho, tá? Então a preocupação não é com o gigante Adamastor. Seria conquista do Brasil? Ora, nesse momento, Vasco da Gama vai em direção às Índias e não em direção ao Brasil. Lembrando que quem veio em direção ao Brasil foi Pedro Álvares Cabral, então não pode ser a letra B. Com a possibilidade de se tornarem semideuses, não, essa possibilidade é totalmente descartada. Lembrando que nós estamos num período chamado de contra-reforma, né? Ou seja, a Inquisição anda cortando cabeça e queimando todo mundo. Então, na verdade, não tem essa possibilidade. Até porque, quando Camões introduz aí a mitologia grega, né, é muito mais pelo fato de o renascimento, o classicismo, está ligado aos padrões greco-romanos de arte, como a gente já falou aqui. Eles não queriam se transformar em semideuses. Até tem momentos lá da narrativa de Camões em que praticamente ele pede desculpas por introduzir mitos pagãos dentro do seu trabalho, uma vez que esses mitos pagãos vão de encontro, né? Ou seja, opõem-se ao catolicismo, aos ideais da Contra-Reforma. Seria com a morte de Inês de Castro, que na letra E, a morte de Inês de Castro é também um capítulo importante dentro da narrativa, né? A Inês de Castro era digamos assim, amante, né? A concubina de Dom Pedro I de Portugal, e que na sua ausência é assassinada, e quando ele volta ela já está morta. Mesmo assim ele manda desenterrá-la e manda coroá-la, né? Daí aquele ditado que o pessoal costuma dizer: agora Inês é morta, né? Então, na verdade, a preocupação de Camões, quando ele escreve Os Lusíadas, é com o fado, ou seja, o destino, né? O destino de Portugal. É tanto o gigante Adamastor, lá no episódio do gigante Adamastor, que vai falar dos perigos que Portugal corre com as suas conquistas, como no outro episódio também interessante, o Velho de Restelo, que também vai alertar para essa questão dessa ganância por poder que Portugal está empreendendo com aquelas suas, digamos assim, conquistas, tá? Então o correto seria a letra D de dado. Lembrando que quando eu for montar escolher as questões e escolher as 5 questões para a nossa competição,
eu não vou colocar o gabarito como está aqui, tá? Vou inverter sempre. Então é mais interessante que você apreenda, né, que a preocupação de Camões com os Lusíadas é com o destino de Portugal. Camões, uma espécie de profeta, né, ele vai profetizar mais ou menos até onde vai Portugal com aquelas conquistas, até porque ele olha para trás e vê o Império Romano que se diluiu facilmente, né? Facilmente não, um império de muito tempo, 2000 anos aproximadamente, mas que diluiu. Quanto mais se expandia, mais Roma ia ficando enfraquecida. Então Camões, olhando para esse passado, é fácil ele profetizar o que poderia acontecer com Portugal com as suas conquistas. E também Camões vai olhar o que? Vai perceber o comportamento dos reis, o comportamento daqueles que regem os destinos de Portugal. Vamos então à segunda questão. Estão entre os principais representantes do classicismo português. Uma questão do Enem de 2013. Então nós temos letra A, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Mário de Sá Carneiro foi aquele que introduziu o classicismo em Portugal, né? É ele que leva a medida nova, leva o verso decassílabo para Portugal. Mas Fernando Pessoa é o representante mor do modernismo português, né? O grande poeta, o grande filósofo, o grande, digamos assim, literato de Portugal no século XX. Então nós estamos aqui, Mário de Sá Carneiro no século XVI e temos Fernando Pessoa no século XX, não pode ser a letra A. Flor Bela Espanca é a poetisa simbolista, né? A poetisa, digamos assim, da religiosidade, da angústia, né? Isso já no final do século XIX. E Almeida Garré é o introdutor do romantismo em Portugal com o seu livro de poesias, né, que introduz o romantismo em Portugal. Antero de Quental é um poeta realista já do século XIX, né, realista. É ele talvez o principal poeta desse momento lá em Portugal. E Almada Negreiros é um poeta também, ao lado de Fernando Pessoa, um poeta modernista. Então não pode ser também a letra C de casa por conta disso, né? Porque Antero de Quental é representante do realismo português e Almada Negreiros do modernismo. Na letra D nós temos Francisco de Sá Miranda e Luís Vaz de Camões. Então, exatamente, Francisco de Sá Miranda leva para Portugal a nova medida, o verso decassílabo, dá corpo ao soneto, né, e introduz lá a chamada medida nova. E Luís Vaz de Camões é o grande poeta, né, autor de Os Lusíadas, que acabamos de ver, e das liras, né, liras, poemas maravilhosos que falam sobre essa preocupação com o destino, a preocupação com a impossibilidade amorosa, principalmente nas liras camonianas, está muito presente essa questão da impossibilidade amorosa, né? E na letra E temos Eça de Queiroz, Miguel Torga. Eça de Queiroz, romancista, né, português, que ombreou, digamos assim, né, ombro a ombro com Machado de Assis aqui no Brasil e ele lá em Portugal, buscando quem era que fazia os melhores romances realistas. E Miguel Torga, um escritor contemporâneo, falecido há pouco tempo, tá? Também português, ou seja, representante da segunda geração do modernismo português, tá bom? Então nós temos aqui o gabarito, mais uma vez, a letra D de dado. Lembrando, quando a gente for escolher, sortear as questões para a nossa competição de segunda-feira, a gente vai inverter essas ordens, tá certo? Então vamos ficar por aqui. Bom dia a todos e amanhã a gente volta com as questões de número 3 e 4. Valeu!